TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. São 2h38. Nós estamos ao vivo aqui no Plenarinho, pois agora começa a transmissão da reunião da Comissão Permanente de Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara. O tema hoje é sobre a surdo-cegueira. O presidente da comissão é o vereador Jorge da Farmácia, então vamos acompanhar. Olá, boa tarde aí a todos. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui na nossa 10ª reunião ordinária da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, onde hoje a gente vai ter a satisfação e a graça de receber essa magnífica pessoa aqui, que é a Márcia Heleno Ramos Arias. Ela é coordenadora técnica do CAIS, o Centro de Apoio à Integração do Surdo Cego Múltipla Deficiente. Eu falo assim porque vocês vão conhecer a Márcia, vocês vão ver que figura que é essa menina. Muito dinâmica, sempre pensando à frente, sempre pensando em ajudar todas as pessoas, pelo que eu andei acompanhando a Márcia. Então eu tenho certeza absoluta que ela vai nos falar hoje sobre a surdo-cegueira, as múltiplas deficiências, para que nós possamos aí conhecer essa deficiência, porque, como eu bem disse a Márcia, disse a Rafa também, quando eu recebi esse grupo lá no meu gabinete, a gente acha que a gente conhece tudo na vida e isso é um erro muito grande que a gente não conhece, né? Eu acho que, assim que eu tive o contato com a Rafa, junto com os meninos que veio junto com ela representando o CAIS, e sem sombra de dúvida alguma ela me transmitiu muitas coisas que eu realmente não sabia. Eu sou muito franco também dizer quando eu sei das coisas, eu falo que eu sei, e quando eu não sei eu digo realmente que eu não sei, e eu comentei com ela que eu não sabia, mas eu ia me interagir cada vez mais para que nós pudéssemos aí, de alguma maneira, poder auxiliar, poder ajudar essas pessoas. Agradecer o Felipe Morelli, da Escola Tiquira. Muito obrigado, Felipe. Muito contente de ver aí. A gente faz um trabalho em conjunto. Eu sempre digo a você, você precisar da gente aqui, a gente está sempre junto. Transmita lá meu abraço a todo o pessoal lá da Tiquira. Agradecer também ao Lucas Camargo da Silva, que é assistente administrativo da Associação Pestalozzi de Campinas. Obrigado pela presença. Agradecer esses meninos aí, Márcia. Eu tenho um grupo de gente lá no Braille que é brincadeira. Pode chover, fazer sol, cair tempestade. Sempre fiel. Benê, em nome do Benê aí, Benê, Sheila, o Dito, Roberto, muito obrigado aí por estar junto conosco nessa tarde. Eu sei que terça-feira é um horário, às 14h30, não é um horário muito fácil, mas, porém, nós estamos aí sempre juntos e dispostos a trabalhar em conjunto. Então, a Márcia, ela é fonoaudióloga, mestre em saúde da criança e do adolescente, especialista em deficiência visual e surdez e fundadora e coordenadora do CAIS, que é o Centro de Apoio à Integração do Surdo Cego Múltipla Deficiente. Então, Márcia, mais uma vez eu agradeço a presença de você, a sua aqui. Agradeço também a presença do pessoal lá do CAIS, estão sempre junto conosco. E já logo de início eu vou passar para você a palavra, para que você fala para nós sobre a surdo-cegueira, depois do trabalho que o CAIS desenvolve aqui na nossa cidade de Campinas. Depois eu vou também abrir ao público, caso alguém queira fazer algum questionamento. Por favor, vocês podem só se identificar, que eu passo depois a palavra à Márcia para que ela possa nos responder. Tá. Boa tarde. Agradeço a presença de todos. E hoje nós vamos trocar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a múltipla deficiência, surdo-cegueira e sobre um pouquinho do nosso trabalho do CAIS, tá? Então, primeiro eu gostaria de situar a surdo-cegueira para depois falar do nosso público. Quando a gente fala em surdo-cego, uma ilustração muito
pertinente você juntar cores, tá? Então, eu coloco, por exemplo, no desenho eu coloquei o azul junto como sendo o surdo e o cego como sendo o amarelo, né? Essa mistura do azul com o amarelo deu o verde, né, que dá normalmente, tá? Esse verde seria o surdo cego, tá? E cores, assim, a hora que eu misturo as cores, eu não tenho mais como separá-las, né? Então, esse seria o surdo cego. Então, ele não é surdo mais cego, ele é surdo cego, tá? É uma deficiência só. Então, a partir do momento que houve a junção, não separo mais, né? Então, a surdo-cegueira é uma condição única, e isso aí é muito discutido, porque ainda hoje se fala em surdo e cego, ou surdo e cego, tá? Não existe, não existe separação, né? A grafia é com uma única palavra, e ele não, o atendimento a essa clientela não é igual ao atendimento ao surdo, nem igual ao atendimento ao cego. Eles têm técnica, a gente tem técnicas específicas, que, lógico, somadas às orientações, às demandas do surdo e do cego, mas é muito mais específico, né? Até foi por isso que o CAIS nasceu, porque não precisava uma situação muito específica para isso, né? As pessoas com surdo-cegueira, elas têm comprometimentos visuais e auditivos. Tem algumas que são surdo-cegas totais. Tá. Elas são surdo-cegas totais, ou seja, ela não tem nenhuma visão e nenhuma... Acho que é melhor. Ela não tem nada de visão e ela não tem nada de audição. Outras têm algum resíduo, né? Que é um resíduo. Esse resíduo pode ser visual ou auditivo. Então, a quantidade, se ela ela tem um pouquinho de visão, um pouquinho de audição, isso não tira o rótulo de surdo-cegueira, tá? A partir do momento que qualquer uma desses fatores interfiram na comunicação, no dia a dia dela, ela é considerada uma surdo-cega, né? E elas, independente do tipo de classificação e de como ela é situada, elas têm que ser estimuladas. O importante é que as famílias, desde o início, se prontifiquem a aprender a lidar com elas. Procurem ajuda, porque é muito difícil você não ter as referências visuais e auditivas. Então, se você não começar na intervenção precoce, fica mais difícil. Então, independente da quantidade de perda, ela tem que ser estimulada desde o início, né? Então, como eles são? Existem os surdos-cegos congênitos, que são aqueles que nasceram surdos-cegos. Os surdos congênitos, quer dizer, ele nasceu surdo, mas depois ele adquiriu a cegueira. Tem os cegos congênitos. Então, ele nasceu cego e depois ele adquiriu a surdez. E tem os surdos-cegos adquiridos, que depois vão pensar muito... Aí cabem muitos síndromes, né? As síndromes que depois... A criança já nasce com aquilo, mas daí ela vai se manifestar mais tarde, né? Ou, às vezes, um acidente. No adulto, é muito comum uma diabetes, depois levar a surdo-cegueira, que são os adquiridos, né? Então, e também agora, de uns anos para cá, existe essa nomenclatura que não existia até pouco tempo, que é a surdo-cegueira plus. O que seria isso? É o surdo-cego, ele já tem deficiência visual e auditiva, associada a alguma outra. Seria uma deficiência intelectual, seria uma deficiência física, né? Então, ele tem mais comprometimentos do que somente auditivo e visual. E eles têm conhecimento das diferentes formas de comunicação e interação, meios alternativos e formação profissional. Tudo isso é tudo muito específico para eles.
Agora, a gente se depara com surdos cegos assim, que às vezes tem um potencial enorme, mas ele tem uma visão uma baixa visão, uma surdez bem comprometidas. Porque a gente está pensando nele na funcionalidade, né? Porque ele já foi treinado. Então, o nível básico, que é aquele que não tem quase nada, ele tem uma comunicação limitada a aspectos básicos. Então, ele está sempre dependendo do outro. Tem o nível médio, que é capaz de generalizar estratégias para a resolução de problemas da vida cotidiana, levando uma vida mais autônoma com o apoio necessário. Provavelmente é aquele que vai se virar em casa, ele se vira sozinho, ele faz um lanchinho, ele cuida da cama, ele cuida do armário, mas ele não tem uma vida independente fora de casa. E o nível alto são pessoas surdo-cegas sem outros comprometimentos, que aí ele fala, ele tem autonomia para andar, para se locomover, e tem independência com o apoio no apoio necessário. Então, ele vai ter apoio, que o surdo-cego sempre vai precisar de um apoio, mas já é menos, ele se vira mais, vamos pensar assim, né? E aí, a gente também, no CAIS, a gente trabalha com a deficiência múltipla, tá? Que a deficiência múltipla, esse termo é usado para caracterizar 2 ou mais deficiências associadas, que pode ser de ordem física, que seria um exemplo muito comum, é o paralítico cerebral, né? A sensorial, que seria visual e auditiva, a mental, a emocional ou de comportamento social. Então, esse é o múltiplo. Então, por exemplo, lá na nossa associação, a gente tem muito surdo-cego plus, porque nós temos vários cadeirantes que têm deficiência visual e auditiva junto. Então, são 3 ou 4 deficiências associadas. Agora, as causas. Por que o surdo-cego existe? Da onde vêm as causas, né? Elas podem vir em 3 períodos. Pré-natal, que seria na hora, antes do nascimento, quer dizer, a hora que a criança está sendo gerada, né? Então, uma das causas que era mais comum da surdo-cegueira, que era a rubéola. Hoje em dia, assim, diminui muito o número de surdo-cegos, justamente porque a rubéola está sendo erradicada, né? Na época que eu fiz o meu mestrado, assim, da minha pesquisa, 52% era tudo de rubéola. Hoje não tem quase nada. E a toxoplasmose, a sífilis, AIDS, herpes, incompatibilidade sanguínea. Então, muitas síndromes, abuso de drogas por parte da mãe, né? Síndrome do alcoolismo fetal, hidrocefalia e microcefalia. Perinatal, que seria desde que nasce até 30 dias de vida. Seria prematuridade, falta de oxigênio, medicação. Às vezes, a criança nasce muito fraca, nasce ou muito pequena, aí ela precisa de medicação, né, para se desenvolver, que acaba sendo uma faca de 2 gumes, né? Ela tem uma sobrevida, porém, ela vem com uma dose cavalar de medicação que interfere principalmente na audição. E o pós-natal, que seria de 1 mês de vida até sempre, né? Que seria meningite, medicações fortes, otite média crônica, aquela criança que tem muita otite, muita de repetição, né? Sarampo, cachumba, diabetes, asfixia, acidentes, encefalite, AVC e consanguinidade, né? Então, esses são alguns... Oi? Pode falar. Oi? O senhor falou alguma coisa? Não. Então, assim, são... Quanta coisa mesmo. Isso aqui deve ter metade. Então, na realidade, algumas das causas são as maiores causas, né, da surdo-cegueira. E o que a gente encontra, né? Muita dificuldade, no nosso caso, principalmente, que começamos quando a gente fundou a instituição há 15 anos atrás, né? O que me ficou muito claro para mim, né? Falta de conhecimento da população. Isso é claro, né, Jorge? Então, a gente não sabe o que é isso, as pessoas não sabem o que é surdo-cegueira, tá? As famílias acabam ficando sem apoio, porque assim, elas levam... Eu já tive criança lá no CAIS assim, que não foi aceito em escola
instituição de surdo porque era cego, não foi de cego porque era surdo. Conclusão, ficou em casa, né? E indiferença dos órgãos de pesquisa, que é o que a gente está brigando ultimamente, né? Na realidade, eu falo que os nossos usuários eles valem por 2, porque vai o censo, bate na tua casa, tem algum deficiente visual? Tem, põe um X. Tem deficiente auditivo? Tem, põe um X. Ele vira 2. E ele é 1. Né? Não que ele não seja importante, mas ele é 1. Né? Então, isso é muito sério, porque a gente acaba tendo uma pesquisa quantitativa totalmente fora da realidade. Né? A gente já tentou vários caminhos. Outro dia, inclusive, eu vim conversar com o Bernardelli para ver se era possível ter uma pesquisa em cima disso, porque assim, é um absurdo, a gente não tem esse número. Né? Então, assim, nosso objetivo é esclarecer, pelo menos para as pessoas que estão à nossa volta, assim, trabalho de formiguinha para ir passando, para ir mostrando quem é o surdo cego, que ele existe e que ele é uma pessoa que ele pode ter uma vida tranquila se ele for ajudado desde o começo. Né? Aí, agora, eu vou falar um pouquinho do CAIS. Né? O CAIS é o Centro de Apoio e Integração do Surdo Cego Múltiplo Deficiente. Nós estamos com 15 anos, fizemos 15 anos esse ano. A gente começou o nosso trabalho justamente porque, quando eu fiz mestrado, eu não me conformava assim, que não tinha. Eu conheci um surdo cego, falei, não pode ter um em Campinas, tem mais. Né? Aí a gente começou a luta, começou a aparecer mais. Aí atendia no meu consultório, aí falava, não, como é que pode uma criança dessa ficar em 4 paredes? Aí fomos para a nossa casinha maior. Né? E hoje nós estamos com 52 usuários, né? Sendo que esses 52, eles são... Eles são divididos em 6 pessoas com surdo-cegueira, 10 pessoas com surdo-cegueira plus e 36 pessoas com múltipla deficiência sensorial. Né? O know-how que nós temos para atender o surdo cego nos permitiu que atendesse a múltipla deficiência sensorial também, porque é muito parecido o trabalho. Agora, o contrário, nem sempre. Tá? Então, quem atende o múltiplo deficiente sensorial nem sempre está preparado para o surdo cego. Agora, quem está com o surdo cego, então, nos deu abertura para poder trabalhar com o múltiplo, que é o que está aumentando. Né? Tá chegando cada vez mais. Você vê, eu comecei só com 7 surdos cegos. Hoje eu estou com 16 surdos cegos e 36 múltiplos. Né? E a tendência é que esse 36 aí aumente e o outro diminua. Tá? Porque, como a maior causa da surdo-cegueira era a rubéola, né? E hoje existe muito mais exames genéticos do que antigamente, né? Hoje se faz mais. Hoje você tem o primeiro filho, nasce com algum problema, já vai para a genética. Antes você tinha 5, 6 e não tinha, né? Você só ia tendo, né? Então ia juntando. Então a tendência é... Só que a múltipla deficiência ela está aumentando muito em função de drogas, de consanguinidade, de prematuridade, não, desculpa, as mães muito jovens, né, gravidez precoce. Então, tudo isso está levando à chegada do múltiplo. A zika, chikungunya, todas essas doenças que estão chegando a mais, então elas estão sobressaindo em relação à surdo-cegueira. Né? Por mais campanha que se faça, tem muita coisa pela frente aí. Né? Desses surdos cegos que nós temos, 8 são crianças surdos cegos plus, aqueles que têm, além do comprometimento visual e auditivo, eles têm mais um, né, que seria normalmente, no nosso caso, né, a paralisia cerebral, né, e a deficiência intelectual. E tem não, desculpa, gente. Lá em cima não é o plus. Embaixo não é plus, né? Embaixo é 2 surdos cegos. Em cima que é plus. E temos 6 adultos, que esse é um trabalho que a gente começou o ano passado. A gente não atendia adulto ainda, do ano passado para cá. A gente começou a atender e já estamos com 6. Bom, para compor a nossa equipe, né, a gente tem assistente social, coordenadora pedagógica, coordenadora técnica, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, reabilitadora visual, pedagogas, psicólogas,
professora de orientação e mobilidade, terapeuta ocupacional. Muita gente chega para nós e fala, nossa, é muito cacique para pouco índio, né? Porque tem 52 usuários para 14 técnicos, né? Mas o importante assim, é mostrar que o trabalho é individual, então eu preciso dessa equipe toda estruturada e uma equipe especializada. Quando o usuário chega para a gente, né, ele passa por uma entrevista, depois, se ele não é perfil nosso, ele já não passa daquilo, né, ele acaba, a gente orienta e ele é encaminhado para outro setor. Depois, se ele tem o perfil, ele vai para uma triagem e depois vem a devolutiva para a família. Essa família tem um atendimento social, né, individual ou familiar, vai depender da necessidade. O atendimento psicológico, que também vai ser individual ou familiar, e o atendimento psicossocial, que vai ser individual ou familiar. Porque, se eu não der estrutura para essa família, principalmente a mãe, no caso, eu não tenho como trabalhar, né? Se a criança é muito pequena, se é um bebê, a mãe está em luto ainda. Então, eu tenho que trabalhar com esse luto, tenho que dar apoio, né? E o fato dela estar na instituição já é meio caminho andado, porque ela percebe que não está sozinha, né? Porque o primeiro questionamento é esse. Tem mais alguém igual ao meu filho? Né? Então, daí ali ela já vê que não tem, ela recebe a força das outras mães, e ela tem esse grupo psicossocial dando o apoio necessário. Que aí esse grupo vai na casa, conhece toda a família, orienta. E os usuários são crianças e adolescentes que têm atendimento individual e em grupo, ou em grupo também, e os adultos que têm atendimento individual e em grupo. Tudo isso é de acordo com a necessidade, com o perfil. Então, assim, tem vários critérios para chegar a essa decisão. Vai ser só individual, vai ser em grupo. Nós, lá no CAIS, assim, gostamos muito do grupo em si, que é uma maneira de trocar, da criança ter uma convivência com o outro, né? Mas nem sempre. Às vezes, ela é muito pequena, está na hora de ser atendida individualmente, até porque a mãe vai estar junto, a mãe vai aprender a lidar com ele, aprender a trabalhar com a criança. E a gente também aprender com a mãe. Aqui alguns exemplos de atividades, né? Que essas atividades, antes a gente fazia de acordo com a necessidade, hoje a gente conseguiu fortalecer mais através de um projeto com a FEAC, que é o do projeto MOB, que é Mobilização para a Autonomia. Então, a gente vai na casa, vai no território, as profissionais saem com a criança ou com o adolescente. E a ideia, com isso aí, o fim desse projeto vai chegar numa cartilha. Nós vamos fazer uma cartilha de surdo-cegueira, tá? Para passar para a população, né? Que é para esclarecer mais, para entender que o surdo-cego, apesar dele não estar vendo, não estar ouvindo, não ter uma dificuldade de mobilidade, ele é uma pessoa que ele tem desejos, ele tem necessidades, né? Ele tem o direito de ser atendidos nos lugares sem que tenha pena dele, simplesmente ele vai ser uma pessoa digna como todos, né? Só que assim, existe um tabu, né, o deficiente. Então a gente está tentando quebrar esse tabu e também depois com todo esse apanhado, até com as devolutivas que os profissionais, que as famílias dão, a gente vai incrementando essa cartilha, que a gente vai distribuir depois para a população, né? Aí, isso aí é um surdo-cego que está no Parque Taquaral, ele está fazendo reconhecimento. É um elefante, né? Opa, desculpa. Aqui é uma outra usuária fazendo reconhecimento. Aí, aqui é uma usuária também fazendo, ela está fazendo libras com a profissional. Como ela tem um resíduo visual bom, né? Dá para chegar mais pertinho, dá para fazer com ela, trabalhar bem. Isso aqui é uma foto de uma atividade no Jardim dos Sentidos.
Essa criança, de alguma forma, esse menino enxerga. Tá? Mas foi dada a ele, foi colocada uma venda nele para ele ter a mesma experiência das pessoas que não enxergam. Esse aí é no bosque, onde tem aqueles animais empalhados. Tá? Então, a maneira deles é um lobo. É tudo empalhado. É um lobo, né, Lili? É um lobo. Lobo guarané. Você que levou, né, Lili? Ah, você tinha cabelo comprido. Esse menino, por exemplo, ele é um surdo cego total. Tá? Ele é só sensação mesmo. Esse aí é uma foto, Beni, são 6 funcionários lá, são 6 técnicos do CAIS, que elas estão no borboletário, tá? Que elas levaram as crianças. E elas estão fazendo esse sinal, o símbolo do CAIS, é uma borboleta. Uma borboleta. Aqui também, esse dia do borboletário, foram as famílias juntos, fizeram um lanche lá. Foi um dia bem legal, né? Essa outra foto, Benê, é uma menina, ela é cega, ela está passando a mão em uma borboleta. Essa outra foto é o Rodrigo, hoje é um homem já, né? Essa foto mais antiga, ele está na horta, ele está colhendo alface, que foi o dia que a gente foi na chácara, que a gente comeu depois, né, Lili? Então, ele foi colher o alface que a gente foi degustar depois. Essa outra foto foi quando eles levaram as crianças no corpo de bombeiro. Então, é um menino, ele é Down e surdo, esse menininho. Ele está dentro de um carro de bombeiro, todo feliz. Essa foto é a Fabiana. Estou falando a Fabiana para o Benê, que ele conhece. Ela está com um surdo cego total. Ela está na praça, em frente ao cais. Ela está levando o menino numa balança. Então, ela está fazendo um gesto em libras, mostrando para ele o que é balança, né, para depois colocá-lo na balança. Tá? Então, ela está antecipando uma situação. Né? Para o surdo cego, é muito importante isso. Tudo que a gente faz com eles, a gente antecipa, de alguma forma. Ou através de movimentos, ou através de objetos. Tá? Porque eu tenho que pensar muito no respeito a essa pessoa. Eu não posso colocá-la numa situação. Tenho que explicar em qual situação ela vai ser colocada. Né? Então, tudo eu tenho que antecipar. Então, por exemplo, se eu vou dar por exemplo, que nem aqui, a gente pode colocar miniatura da balança, ou aqui ela mostrou de alguma forma, antes de sair do cais, ela mostrou de alguma forma, ou uma miniatura, ou mostrou a areia, pôs areia na mãozinha dele, para ele entender aonde ele estava indo, e para depois chegar no balanço. Agora, são atividades que a gente faz lá dentro. Por exemplo, aqui eles estão fazendo culinária, estão fazendo brigadeiro. Não, desculpa, chocolate, não, foi da Páscoa ano passado. Aqui fazendo a unha. Aí você trabalha com tudo, com odor, com textura. Né? Tem vários fatores, não é simplesmente ficar com a unha feita. Tem vários itens que são trabalhados quando você apresenta uma atividade. E essa menina é super vaidosa. Aqui, ó, trabalhando com textura também. Isso aqui eles estão passando a TO está passando a mão da menininha numa grama sintética, né? Tá para mostrar simular, é como se fosse uma maquete, né? Simulando uma atividade. Esse é um menininho na piscina de bolinha. Vocês veem, as bolinhas são muito coloridas. Para a gente que trabalha com baixa visão, é muito importante a cor. Tá? Nós temos a nossa reabilitadora visual, que orienta em relação às cores, ao que tem que ser feito, porque eles precisam de um contraste. Não adianta eu colocar um branco com cinza para uma baixa visão. Então, cada um tem uma característica, né, para que esse objeto seja identificado. Né?
Então, se eu coloco, por exemplo, esse copo transparente numa mesa aqui, não vai fazer a mínima diferença. Então, se eu coloco um papel sulfite na mesa, se é uma mesa de fórmica, branca, e no papel sulfite não vai resolver. Então, o que eu faço? Eu vou precisar usar aquilo, eu coloco uma fita adesiva de cor para ter o contraste, para ele saber o limite, né? Então, tudo tem que ser muito pensado. Aqui são atividades feitas lá com eles também. Aqui a gente teve, ano passado, um projeto da lagarta. Então, teve todo uma sequência, foi super legal, até a borboleta nascer, né? Então, eles levavam a lagarta para casa, depois faziam, depois pregavam, teve todo o ano inteirinho. Aqui uma atividade de carnaval, né? Lembrando assim que há muitas crianças lá, a princípio, quando você chega, você olha e fala, nossa, ela acho que não vai entender muita coisa, né? São crianças, às vezes, até apáticas, né? Mas, assim, mesmo que ela não entenda, a gente sempre parte do princípio que ela entende, tá? Mas, mesmo que ela não entenda, a gente tem que lembrar, assim, ela está num meio social em que o irmãozinho dela está curtindo o carnaval. Na televisão estão falando sobre o carnaval. Tem música de carnaval. Ela sai na rua, está enfeitada de carnaval, né? Então, assim, a gente tem por obrigação, e não só obrigação, porque curte também fazer isso, né? Respeitar todas as datas comemorativas. As meninas trabalham muito bem com elas, mostrando cada coisa. Tem sempre faz alguma referência em relação àquele mês, aquela atividade, né? Para ela se situar, para ela não estar sozinha naquela situação. Fora que as meninas são bagunceiras e adoram fazer isso. Se as crianças não gostam, elas gostam mais. Aqui, esse é um outro trabalho com eles. Olha, a camisetinha, né, que está escrito Cais e uma borboleta, a camiseta do menino, nosso uniforme, o logo é bordado, né, ele não é silcado, justamente para o trabalho começar a ser feito em casa. Então, na hora de abrir a gaveta, passa o que é cego, passa a mãozinha, percebe que a camiseta do Cais é aquela que tem... Então, o trabalho já começa a hora que ele acorda, né? Então, aí a mãe já faz um trabalho de conscientização. Essa é a camiseta do Cais, essa não é. O ano passado, nós tivemos um menino, a mãe do Rodrigo, né, que comentou, que disse que ele abria, nas férias, ele abria a gaveta, pegava a camiseta e jogava nela. Pegava a camiseta e jogava nela. Teve um dia, ele esfregou a camiseta nela. Tipo assim, ó, eu não vou voltar para o Cais, né? Porque assim, ele não fala nada, esse menino. Era a única maneira dele mostrar que era para lá que ele queria ir. Então, ele pegou a camiseta e esfregou nela, né? Tipo, a camiseta e assim, separou a camiseta das outras. Então, tudo isso é um trabalho. Parece que é só um uniforminho, que é uma bonitinha borboletinha, mas não é nada disso. É tudo muito consciente, muito planejado para que a gente não perca nenhuma oportunidade de estar ensinando, né? Porque a gente não sabe quando vai ter outra oportunidade para ensinar, né? Porque aquele momento rico, não sei se um dia vai surgir de volta, né? A mesma coisa quando a gente comenta, né, sobre se não sabe, não faz. Porque, por exemplo, vamos pensar, eu vou comer, por exemplo, eu como de boca aberta. Comi hoje de boca aberta, uma criança olha. Aí amanhã ela olha, ela vê que você comeu de boca fechada. Ela fala, bom, tem alguma coisa errada. Então, ela acaba se corrigindo. Agora, um surdo-cego, como é que ele vai se corrigir? Ele não tem a referência visual nem auditiva, nem a visual para esse momento, para ver que o outro está comendo de boca fechada, e nem a auditiva para escutar algum comentário que foi feito. Olha, está comendo de boca aberta. Ele não tem essa referência. Então, se eu não ensiná-lo certinho, eu vou perder a oportunidade, né? E não adianta eu querer ensinar fora de um contexto também, né? Então, chegar, fechar a boquinha dele. Fechar para quê? Então, eu vou fechar na hora que ele estiver comendo, né? Então, assim, as oportunidades são de ouro. Assim, nesse momento, então, está todo mundo sempre treinado a estar prestando atenção no que a criança está apresentando, no que o adolescente, o que ele pode reter daquela situação. E aqui é um trabalho com os adultos, que foi feito um dia
foi uma focalizadora de dança circular sagrada. Aí ela foi com eles lá trabalhar. E tem uma música aí, essa música é bem legal, que trabalha com abraço, com sensibilidade. Então, eles foram fazendo junto. E esse trabalho com o adulto está muito bonito, sabe? Assim, porque para a gente foi um desafio. Porque quando nós começamos o nosso trabalho, nosso estatuto era de 0 a 20 anos. Né? Nós ficamos com medo de dar um passo muito grande. Aí, de uns tempinhos para cá, a gente começou a achar que dava para dar um passinho maior. Né? Aí a gente recebeu o adulto. E é muito interessante porque foi muito diferente para a gente, né? Porque eu acho muito mais difícil, porque assim, o bebê você habilita, você ensina, né? O adulto ele já vem com vícios, com expectativas que a criança não tem, né? Então, por exemplo, a gente recebeu adultos lá querendo coisas que ele teve quando ele enxergava e ouvia. Eu não posso dar mais aquilo para ele, né? Então, tem todo um trabalho de mostrar o potencial dele em outro aspecto. E é difícil isso, né? Porque ele tá em luto, ele está angustiado, ele está depressivo, porque nós temos gente lá que trabalhava em controle de qualidade, hoje ele não está enxergando quase nada, né? Então, como é que ele vai fazer? Então, eu tenho que mostrar o outro lado bom que ele tem, eu tenho que achar coisas boas nele, que, lógico, ele tem, né? Mas eu tenho que achar e tem que manter, ou então ajudar a manter que ele tem para não perder, porque a própria deficiência, que os adultos que nós temos, eles têm uma síndrome, todos eles têm a síndrome de Usher, que é progressiva. Então, a tendência a diminuir mais essa audição e chegar a uma cegueira, ela existe, né, a chance. Então, eu tenho que prepará-lo para aceitar tudo isso e dar ajudar em algumas habilidades para que ele se mantenha útil na vida, para ele não cair em depressão, para ele não ficar triste, para ele não ficar mal-humorado, para ele querer conviver com outras pessoas, né? Aí, esse aqui é um trabalho que foi feito na casa, né? Na casa da menina, né? Para ensinar atividade de vida diária. A Lili, que é professora de orientação e mobilidade, foi na casa da Gabriela para mostrar para ela o trabalho, porque aí está no ambiente da menina, está no território dela, que é importante. Eu ir aonde ela está, né? Que fica uma coisa mais natural, né? Então, como é que eu vou conversar com o surdo-cego? Eu converso com ele através da Libras, porque tem alguns que têm um resíduo visual que permite isso ainda. Tem a Libras adaptada e tem os objetos de referência. Eu mostro, por exemplo, um carrinho para mostrar, para falar que nós vamos sair. Eu mostro um pedaço do cinto de segurança para mostrar que vai entrar no carro. Tem o braille quando ele tem condição. Né? Então, assim, são recursos que eu tenho. Então, por exemplo, ali eu tenho um chocalho, por exemplo, que é verde. Só que uma pessoa de baixa visão, se eu colocar aquela fita crepe preta ali, fita adesiva, eu vou chamar mais atenção, ele vai ver melhor. Então, a gente vai inventando coisas em cima do que já existe, né? Através de fotos, né, que seria uma comunicação alternativa, isso quando ele tem um resíduo visual que permite isso. Isso é a caixa de referência deles, que funciona, que seria o nosso calendário. Tá? Eu tenho uma agenda que eu falo, hoje eu vou no CAIS, depois eu vou na fisioterapia e eu vou no mercado. Cada caixinha, cada pedaço da caixinha ali é uma atividade que ele vai fazer. Tá? Para ele entender que, mesmo ele estando lá para brincar, para curtir, ele tem uma sequência de atividades para fazer, ele tem que respeitar uma sequência, porque eu quero que ele aprenda que amanhã, na casa dele, ele também tem uma sequência, que a mãe dele, ela tem outros afazeres, ela tem outros filhos, né, e outras atividades que ela queira também fazer, então ele tem que saber que tudo tem uma sequência. Não adianta ele gritar, querer, chorar aquela hora. Então, assim, através de objetos, de coisas simples, a gente vai conseguindo mostrar que as coisas têm uma sequência. Como eu me comunico?
uma das formas, o alfabeto tátil, que seria a Libras, mas encostada na mão dele. A minha mão, eu faço a Libras na mão dele. Tá? Essa seria a Libras adaptada? Isso. É o alfabeto. Quer ver assim, ó? Levanta a mão. Então, por exemplo, isso aqui é o A. É o A na Libras. Eu estou fazendo, ó, A, B, C, D, tá? Essa é a A. Só que ele já aprendeu Libras. B, C, entendeu? Ele vai começar a ler a letra através dessa percepção tátil. A escrita na palma da mão. Dá a mão aqui, Benê. Ó. Vê se você consegue saber o que eu escrevi aqui. Tá. Não, não foi isso, mas é só para te mostrar a dificuldade. Então, assim. Legal eu, né? Então, eu fiz um A, só que eu não fiz em braille. Mas eu não fiz em braille, né? Não, mas daí eu vou te explicar por que eu fiz isso. Então, na realidade, para eu fazer a escrita na palma da mão, eu escrevi um A na tua mão, só que eu não escrevi em braille. O que adianta para você? Entendeu? Então, eu vou fazer isso para uma pessoa que enxergava, lia a letra normal, tá? E ficou cega. Mas ela ainda tem a imagem mental da letra. Então, eu escrevo na mão dela. Entendeu? O que seria normal eu fazer? Você fazer braille, né? Entendeu? Certo? Entendeu? Eu não posso fazer. Então, por exemplo, eu teria que fazer os pontinhos na tua mão. Né? Agora, uma pessoa, ela sofreu um acidente, perdeu por algum motivo, mas ela tem a imagem ainda, eu posso continuar treinando isso aí. Tá? Tem a fala ampliada, que são pessoas que são surdos cegos, mas eles ainda têm um resíduo. Então, eu aumento, como se usasse um microfone com eles. Né? Porque eu também tenho que pensar, por exemplo, tem um surdo cego, ele tem um resíduo auditivo. Eu não tenho que pensar só nele, eu tenho que pensar em mim também. Eu, como ouvinte, eu não posso. Ele não pode exigir que eu acabe com a minha voz para gritar com ele, tá? E o resto do povo não tem nada a ver com isso, né? Então, eu tenho que arrumar maneiras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar através de um microfoninho, alguma coisinha assim. Nessa foto, tá? Ela está com um fone e uma moça com um microfoninho. Está passando para ela o som, tá? Esse aqui é o Libras tátil, que já foi falado. Essa computação com fundo preto. Tem algumas pessoas com baixa visão que, se ela tiver o contraste contrário, tipo, a folha for preta e a letra for branca, ela vê melhor. Então, tem que descobrir o que é melhor para ele. Tá? Dependendo do estágio da perda, ele consegue ver de formas diferentes. Então, por exemplo, esse rapaz, hoje ele está cego, total. Mas ele conseguia enxergar assim, ó, nesse jeito, o contrário lá. Nesse caso, nem sempre que é melhor para um é melhor para o outro. Nem sempre. Tem que ver com cada um, tem que ser avaliado. Ele vai dar a opinião dele e cabe ao técnico que está com ele fazer a adaptação necessária para ele. Né? Quem vai dar a dica vai ser ele. Tá? Não adianta eu impor um método que você não vai responder. Né? Tem o Tadoma, que é uma maneira de perceber a fala do outro, né? Que encosta a mão, põe um dedo no queixo, outro no lábio. É muito difícil. São raríssimas as pessoas aqui no Brasil, pelo menos, que usam esse método. Né? Ela percebe através da movimentação, assim, ó, aqui, né? Percebe pelo movimento da sua musculatura, das cordas vocais, o que você está falando. É raríssimo isso, mas tem. Como é que chama isso aí? Tadoma.
Na realidade, isso aí, esse nome veio porque eram 2 irmãos surdos-cegos que eles começaram a buscar formas de se comunicar. Um foi tocando no outro e foi descobrindo que eles tinham essa condição, né? Então juntou o nome dos 2 e deu Tadoma. Mas não, isso não é um método, porque é uma sensibilidade que não dá para se ensinar. Ou você tem ou você não tem, tá? Eu fiz essa pergunta porque outro dia nós estávamos ali na Câmara da Conferência das Pessoas com Deficiência e pediram para mudar o painel, né? Isso. A pessoa está tendo dificuldade de ver a letra. Aí mudou. Ah. Aí a pessoa falou, opa, para mim estava melhorando do que agora. Quer dizer, ficou bom Então. para um, mas ficou ruim para o outro. Exatamente. Quem que... Não, aqui ninguém estava, é a Joana que estava, né? Que eu lembro que quem reclamou primeiro, quem questionou isso foi a Rafaela, né? Já teve uma pessoa que falou, agora para mim ficou ruim, antes estava bom. Então, aí vai depender do brilho, do tamanho, né, da letra, do fundo. Por isso que quem vai dar a dica é realmente quem usa, né? E existe o profissional que vai auxiliar o surdo-cego, né, que seria o guia intérprete e o instrutor mediador. Tá? São profissionais assim raríssimos ainda, tá? São poucas pessoas que têm essa formação, né? E são poucas as pessoas que podem pagar para ter esse profissional. Então, ainda está uma luta. Tem muita gente recorrendo à justiça, porque assim, é um direito de você ter esse profissional, né? Então, na realidade, esse profissional ele vai acompanhar de uma forma assim, ele vai viver junto, né, praticamente do surdo-cego. Ele vai mostrar, ele vai conversar, ele vai mostrar a realidade, ele vai acompanhar em todos os momentos dele, né? Tudo que é feito, que é falado por outro, ele vai transmitir para o surdo-cego. Então, ele tem uma formação, vou ler para vocês, tá? Ele tem uma formação específica, transmissão da mensagem falada e descritiva, técnicas obtidas através de curso específico. Aqui em São Paulo, só em São Paulo que tem, né? No Brasil é só um lugar que tem na RIMSA que faz esse curso. Então, ele vai passar, né? Confiabilidade, confidencialidade, fidelidade, exatidão, imparcialidade, seletividade e descrição. Na realidade, ele vai ser os olhos e os ouvidos do surdo-cego. Agora, sim, para a gente acabar, é só para refletir um pouquinho, tá? Imagine a vida sem som e sem luz. Muito do que você conhece seria eliminado com a ausência do som e da luz. Agora, imagine a combinação, uma existência silenciosa no escuro, onde até mesmo a comunicação mais básica é difícil. Ou imagine um mundo distorcido por visão e audição parcial, onde o dia a dia é confuso e estressante. Surdo-cegueira pode significar isolamento total, se nós permitirmos isso. Tá? E nós estamos aqui justamente para não permitir isso. Tá? O que a gente não quer realmente é que exista esse isolamento. O que depender da gente, não vai ter mais, né? Pelo menos em Campinas, a gente está lutando para isso. Hoje já montou muito esse movimento. Antes o surdo-cego não era conhecido em nada, hoje já tem... Antes era só em São Paulo que tinha, agora tem aqui, já tem acho que uns 8, 10 no Brasil. Acho que até tem mais, se a gente fizer uma pesquisa. E já se ouve falar bastante no surdo-cego, muito menos do que se deveria, né? Até porque o número não é muito grande, né? Só que a dificuldade deles é muito grande. Então, a gente precisa ampliar isso aí, esse conhecimento, passar para frente para que eles sejam respeitados, entendidos, né? Hoje, por exemplo, ele já tem a bengala. Quando vocês verem uma bengala vermelha e branca, essa bengala é do surdo-cego, né? Isso é uma coisa meio nova, né? Quanto tempo está isso, Lili? Não faz muitos anos de tempo, né? Bem recente, né? Então, e outra coisa, gente, que é importante a gente ter essa percepção, porque até a Rafaela já passou por isso, né? Aquela moça que veio aqui. Na realidade, a Rafaela ela tem um resíduo visual, um resíduo auditivo, e ela usa bengala na rua, né?
E aí ela questionou, já que já falaram para ela, pô, mas essa moça enxerga, o que ela está fazendo de bengala? Né? Ainda assim acha que está fazendo onda, está fazendo chantagem, né? Então a gente entender que na realidade, né, porque a baixa visão, o que tem baixa visão também precisa de bengala, né? Então, e o surdo cego normalmente não é total, né? É difícil o surdo cego total. Então é muito comum a gente ver. Então a hora que a gente vê uma bengala vermelha e branca, aproveita para quem está do teu lado, explica isso, né? Na realidade, ele está de bengala e ele ouve um pouco, ele vê um pouco, mas não o suficiente para ele ter uma locomoção totalmente segura, né? Então, é isso, gente. Eu queria fazer 3 perguntas. Então, faz. É fazer por atacado. Posso sentar? Isso, dá um microfone. Vai ficar gravado aí, Roberto. Meu nome é Roberto, eu sou do Centro Cultural Luiz Braille e tenho 3 perguntas. Sim. A primeira pergunta, essa deficiência pode ser detectada no pré-natal? Segunda pergunta, a senhora falou em questão de genética. Sim. Em que estágio da genética isso originou? Por exemplo, isso aí veio da mãe para o filho ou dos avós, dos bisavós? E a terceira pergunta, a incidência dessa deficiência é predominante mais no homem ou na mulher? Obrigado. Sim. Bom, na realidade, a genética que vai determinar isso. Não tem uma data, tá? Ela vai determinar se é uma síndrome, né? Se os pais têm o componente que vai gerar essa deficiência, tá? Então, um estudo genético que vai mostrar isso. Normalmente, as pessoas, quando fazem um pré-natal, ela não vai... Dificilmente alguém faz um estudo genético sem ter necessidade, né? Sem achar que tem necessidade. Simplesmente, você quer ter um filho, você tem o filho. Agora, tem pessoas que têm... Por exemplo, se você tem na família, por exemplo, se você tem nasce um filho surdo-cego, lógico, qual é o normal? Que você vá fazer um estudo, o casal vá fazer um estudo genético para ver o que foi aquilo. Daí, por exemplo, vamos pensar nessa síndrome que eu falei, da síndrome de Usher. Aí os dois têm esse gene. Então, a chance dele ter um outro filho surdo-cego é enorme. Aí daí vai para o aconselhamento genético, que vai saber falar, cabe a eles têm 50% de chance de ter outro filho surdo-cego, né? Então, o estudo genético que vai mostrar. Não tem como... eu não tenho uma percepção a não ser através disso. Vai ser através de um... Normalmente, as pessoas vão atrás de quem... quando tem alguém na família já, né? Então, aí vai descobrir se tem a chance ou não de ter um filho. Nós temos casos de síndrome de Usher, que é comum mais pessoas terem, que um irmão tem e ela não. O irmão não tem, a moça tem. Né? Tem outro caso que tem 3 filhos, 2 têm e o outro não. Mas a chance é grande de ter, porque os pais tinham esse gene. Né? Agora, incidência em homem e mulher não tem esse estudo. Na realidade, em relação à surdo-cegueira, não tem tanto estudo ainda, tá? E principalmente em relação à predominância do homem e da mulher, a gente não tem nenhum. Até pela dificuldade que você colocou, né, Márcia? A gente não tem no censo essa diferença. Isso. Se ele é surdo-cego, se ele é só surdo, se ele é só cego, e de que gênero, se ele é masculino ou se ele é feminino. Isso. A gente não tem muito dado, não. Na nossa instituição, nem lá a gente pode, lá tá meio a meio praticamente, né? E mesmo quando eu fiz mestrado, eu fiz com 42 surdos cegos, não teve predominância aí também, foi quase meio a meio, assim, tipo,
18 para 20, 26, 24. Então, não tem nada que fale, que mostre ainda que tenha essa predominância. Respondi? Ok, mais alguém quer fazer o dito? Sou eu. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou Benedito Pasnati, sou representante dos assistidos do Centro Cultural Luiz Braille. Eu queria parabenizar o nobre vereador Jorge pelo excelente trabalho à frente dessa comissão, que eu disse, a cada vez que eu venho aqui, eu aprendo coisas que eu vou levar para o resto da minha vida. E hoje eu aprendi uma com a Márcia também, que a gente não pode falar surdo e mudo, né? É apenas surdo. Isso. Sim, são coisas que a gente vai levar para o resto da vida e agrega muito a vida cotidiana, né? E eu queria perguntar assim, fora do cais, vocês acham que tem muitos cego e surdo, né, no caso? Surdo e cego é a palavra correta, né? Que estejam fora do cais, talvez seja atendido em outras instituições, talvez você não tenha conhecimento? Olha, eu acredito em outras instituições, não, porque a gente tem uma rede boa de troca, né, de informação, e normalmente, quando é surdo-cego, quando ele é surdo-cego, ele já é encaminhado para o CAIS. Então, eu acredito que institucionalizado não tenha. Pode ser que tenha um ou outro que ainda não foi diagnosticado, tipo assim, um surdo que está numa instituição de surdo que ainda não foi percebido uma deficiência visual, mas que ele vai chegar lá, se Deus quiser. Ou o contrário. Agora, sem instituição, que está em casa, eu não posso falar. Infelizmente, eu queria muito saber isso, mas ainda vamos saber, mas hoje a gente não sabe. E hoje, com a obrigatoriedade escolar, ficou mais fácil eles chegarem na instituição, né? Porque a própria escola já encaminha. Então, eu acredito que cada vez vai ter menos crianças que tenham deficiências dentro de casa sem estar no lugar certo. Acredito que a tendência é só melhorar isso, né? Mas assim, eu não posso afirmar. Por exemplo, uma vez eu fiz um estudo no Mário Gatti, eu e a Isabel fizemos um estudo no Mário Gatti com as crianças que estavam chegando, né, nascendo, as crianças do ambulatório do alto risco, né? A gente ficou um ano, né, Bel? A gente foi triando, né? Não apareceu nenhum surdo-cego. Quer dizer, isso aí seria interessante que continuasse a ser feito. A gente não continuou esse trabalho. Mas é importante que seja feito isso para que essas crianças cheguem mais cedo às instituições, né? Porque, no caso do surdo-cego, principalmente, faz muita diferença a intervenção precoce. É tudo de bom você conseguir trabalhar com uma criança desde pequenininha, né? Mas eu acredito que a tendência é só melhorar isso aí, em função das crianças estarem indo para as escolas bem cedo, né? Nós temos crianças que foram para a creche com 1 ano e 9 meses, aí já chegou no CAIS, né? A própria escola já encaminhou. Então, acho que não vai ter muita gente em casa, não. É o que a gente espera. Ok. Mais alguém? O BD? Queria agradecer aqui, né, ao nosso vereador Jorge. Obrigado, Benê. Que está fechando aí o ano 2019 com chave de ouro. Com essa palestra, né, a gente conhecer um pouquinho mais do surdo-cego, que é uma deficiência, né, que, como a Márcia colocou, é pouco divulgado, né? E nada melhor do que essa profissional, essa pessoa, que é a Márcia. Está à frente, né? Porque eu conheço a Márcia já há algum tempo. Não vamos falar de tanto tempo, né, Márcia? Não, vamos. Pula essa parte, né? Pula essa parte. A Márcia esteve lá no Braille fazendo um estágio lá, né? Como voluntária ali. 5 anos fui voluntária. 5 anos, né, Márcia? Foi lá que acendeu a chama. Foi lá, né? Então, essa pessoa maravilhosa que é a Márcia, ser humano, esse profissional, e essa equipe que ela tem, né? Que eu conheço a grande parte dessa equipe, né? Essa equipe maravilhosa de grandes profissionais mesmo. Também acho. E, Márcia, família, pai, mãe, infelizmente, eles vão morrer. Uhum. E eles têm como no mercado do trabalho?
Não é muito animador tudo isso. Na realidade, é muito angustiante para as famílias isso, né? As mães questionam muito isso, né? Que vai ser do meu filho quando eu for embora, né? Eu acho que não é só o surdo-cego, eu acho que é a deficiência de um modo geral, né? Os que não têm muita autonomia, né? Por exemplo, eu penso assim, comparando, acrescentando, não comparando, por exemplo, a deficiência intelectual, né? Então, assim, quem vai cuidar, né, dessa pessoa quando os pais falecerem? Então, assim, a gente tenta dar qualidade de vida, dar autonomia máxima que possa para que ele possa, pelo menos, depender menos da família. Mas, infelizmente, ele vai... o que tem a surdo-cegueira, ele vai... provavelmente, ele vai depender sempre de alguém, né? E aí sempre vai ficar aquela história, né? Vai ser a família, vai ser algum tio, uma tia, uma irmã, né? Mas, assim, porque nós temos poucos surdos-cegos no mercado de trabalho, né? Lá nós mesmos não temos nenhum, né? Mas, assim, eu desconheço muito, assim, não conheço quase ninguém que são poucos que a gente tem em contato em São Paulo que estão no mercado de trabalho. Em São Paulo existe. Né? Mas sempre tem alguma... Então, eu conheço várias pessoas que trabalham, mas assim, depende de alguém para levar, para buscar, porque como é que um surdo-cego vai andar na rua? Né? Então, eles têm uma autonomia parcial. Né? Agora, por exemplo, os múltiplos ou o surdo-cego plus, a tendência é que realmente sempre tenha que ter alguém que cuide dele o tempo todo. Né? Porque para o mercado é muito difícil, né? E, na realidade, a estrutura, né, das empresas não permite muito isso, não, né? Na realidade, é difícil. Você sabe bem isso, né? É muito difícil. A gente conhece. Não é fácil. Isso para uma deficiência, né? Agora, imagina duas, né? Complicado. Sim. Obrigado. Tá. Ok, mais alguém quer fazer algum questionamento? Não. A Suzy quer. Márcia, eu tive uma vez lá, adorei. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Agora mais fã ainda, viu? Obrigada. E o artesanato? Então... Ali eu não vi os artesanatos e eu vi tanto artesanato bonito lá. Eu amo artesanato, você sabe disso. Então, precisa ir para lá, Suzy. Na realidade, eu brinco sempre que assim, nós estamos perdendo para o celular, sabe? Porque antes a gente tinha um grupo de mães assim super efetivo que ficava lá conversando, fazia um grupo, conversava, fazia artesanato, inclusive ajudava muito na renda, né? Você lembra disso, né? A gente vendia muita coisa, né? E não só para vender, para elas terem esse aprendizado, né? Mas hoje assim existe pouquíssimo interesse. Inclusive eu fui fazer um curso de moda em São Paulo para ensinar, eu ganhei todas as máquinas para ensinar as mães costurarem para poder até ter um ganho. Jorge, muito boas. Para ter um ganho, eu tenho 9 máquinas de costura. Lá, quase nada usado. Então, assim, hoje não tem muito interesse, não. Elas ficam lá, ou ficam conversando entre elas, ou no celular. É uma pena, né? É no Zap. Infelizmente, é isso. Então, assim, hoje o artesanato existe ainda com 2 voluntárias que vão lá, fazem um trabalho muito bom, mas, lógico, não tem como ser uma coisa num volume tão grande, né? Mas é uma pena. Mais uma pergunta. A borboleta é porque é liberdade? O significado é na realidade, aprender a voar exatamente. Sozinho? O objetivo... A metamorfose. Isso. O objetivo nosso é que a criança chegue no casulo e saia voando, né? Então, dentro do limite dela ou não, ela já virou uma borboleta a partir do momento que ela foi recebida. Então, essa é a ideia, né? E tem dupla interpretação. É cais, né, que seria um cais do porto, né, um porto seguro para elas, e o formato da borboleta que chegou o casulo e vai atingir sua liberdade através do voo, né? Muito bem. Mais alguém?
Ô, Márcia, eu recebi o pessoal lá que foi comigo, elas pediram, fizeram algumas demandas, e uma foi em relação ao pai serviço. Já levei essa demanda lá ao secretário e contei a situação. A princípio, ele falou assim que não teria condições, mas aí que vocês me explicaram a tal situação, eu expliquei isso daí a ele, foi muito sensível, ele prometeu que ele vai estudar essa possibilidade da gente conseguir o pai serviço. E eu, assim como o Dito falou aqui, o Benê, eu também, cada vez que eu venho aqui, eu confesso a você que eu aprendo muito e eu vejo os profissionais que vocês são, porque não é alguma coisa que já vem pronto, vocês têm que se adaptar e adaptar as pessoas também. Então é muito bacana. Então, parabéns vocês pelo trabalho que vocês fazem. Eu tenho certeza absoluta que o nosso Criador lá está sempre junto com vocês, cada vez mais dando, iluminando, que vocês possam cada vez mais dar uma qualidade de vida a essas pessoas, né? Muito obrigada. E você comentou da cartilha. O que você precisar de mim, dessa comissão, da Câmara Municipal de Campinas aqui, o que a gente puder ajudar, o que vocês precisarem também, que eu possa divulgar, falar. Sim. Eu tenho algumas mídias aqui que o pessoal me ajuda bastante, e eles são muito comprometidos aqui, a Câmara Municipal de Campinas, a gente pode divulgar. E quando vocês também lançarem essa cartilha, fica aqui já o convite, caso vocês queiram fazer o lançamento aqui no plenário, no plenarinho ou no plenário que a gente tem ali, ou no próprio CAI, você pode contar com essa comissão que a gente vai divulgar esse trabalho de vocês. Que bom que o vereador adivinha pensamentos, que era aqui que eu ia usar. Não, a gente... Não, a ideia era essa mesmo, lançar em grande estilo, né? Grande estilo, então. Inclusive, se for aí do ano que vem, não sei qual é a pretensão de vocês para o lançamento dessa cartilha. Até agosto, espero que esteja pronto. Aí a gente pode fazer um convite ao prefeito para que ele venha também, a gente explica isso daí. Eu tenho certeza absoluta que ele vai vir, vai prestigiar esse evento, assim como a nossa secretária Eliane Jocelane também, que é fantástica, é uma pessoa que eu tenho uma estima e um carinho muito grande. E a gente faz um grande evento, um grande barulho, principalmente na mídia, para que possa divulgar cada vez mais o trabalho de vocês. Agradeço. E a gente precisa muito dessa conscientização da população, né? Você quer fazer algumas recomendações? Que a gente vai ter que... Acho que o nosso horário é até às 16 horas. Não. Eu só quero agradecer e que espero que eu tenha plantado uma sementinha, que a gente possa cada vez falar um pouquinho mais sobre a surdo-cegueira, para que os surdos cegos sejam respeitados, sejam ouvidos, né? Por enquanto com a nossa voz, Sim. Até que consiga ser com a própria voz. Eu levei também, você falou da bengala, conversei com o secretário e se prontificou também para dar um treinamento aos motoristas nas cores também. Aí a própria Rafa... Ótimo! Aí, muito bom! Porque, como eu falei também, ele se prontificou, Jorge, traz o pessoal aqui, que nem ele não sabia também, bengala branca, verde, branca e vermelha. É muito interessante, então ele também se prontificou. É que a gente está terminando já esse ano aqui, mas o ano que vem a gente... O ano que vem eu estou empenhado nisso daí, se Deus quiser. Ela é a nossa professora de orientação e mobilidade. Então. Ela que é a responsável. Já contato, muita gente boa. Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estão aqui presentes. Agradeço também aqui a Simone, que é também a psicóloga da Pascamp. A Pascamp também, Márcia, é uma instituição muito fantástica, sempre acolhedora, sempre junto conosco. Se vocês quiserem depois levar a Márcia para que fale sobre surdo-cegueira da instituição, também vai falar. A Tiquira também, através desse menino aí que é fantástico, sempre junto. Obrigado aí pela presença. Agradecer também ao Amadeu, que é assessor parlamentar do vereador Nelson Oseri, a Luzimone Beltrame, que é do Centro de Referência a Pessoas com Deficiência. Também obrigado aí pelo prestígio. Agradecer o nosso cerimonial, o Érica, o nosso repórter Gabriel, o meu grande amigo Maurício, que está fazendo Libra para nós. Maurício me acompanhou durante o ano todinho. Obrigado de coração a você. Você sabe o quanto sou grato pelo trabalho que você faz para que leve a essas pessoas informações que elas realmente precisam. E agradecer também ao público que está nos assistindo pela TV Câmara.
espero aí que nós tenhamos aí um 2020 repleto de realizações, que nós possamos cada vez mais levar e divulgar esse trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, e eu declaro encerrado essa sessão. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Encerrada, portanto, a reunião da Comissão Permanente de Deficiência e Mobilidade Reduzida aqui da Câmara. Ao meu lado já está o vereador Jorge da Farmácia. Hoje, sobre surdo-cegueira, um assunto que ainda precisa ser muito mais debatido, né, vereador? Olha, Gabriel, eu acho que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na Câmara Municipal de Campinas. Eu confesso a você que eu não o conhecia também. A partir do momento que eu tive o contato com esses profissionais, eu me dispus a divulgar esse trabalho que eles vêm fazendo. Isso, sem sombra de dúvida alguma. Ontem eu fui questionado como que essas pessoas se comunicam, não? Porque infelizmente elas não ouvem, elas também não enxergam. E hoje está aí a Márcia explicando para nós o jeito das pessoas se comunicarem. Estou aqui disposto que em 2020 agora nós possamos aí divulgar muito esse trabalho que eles fazem. E acho que a principal dificuldade, né, ainda é o mercado de trabalho, né? Por não enxergar, por não ouvir. Isso é algo que precisa ser debatido para inserir essas pessoas também na sociedade. Olha, durante esse ano todinho, em 2019, sempre tentando trabalhar, sempre trabalhando com a inclusão, principalmente na empregabilidade. Eu faço parte do Conselho Gestor do Estado de São Paulo e uma das pautas foi justamente essa, a empregabilidade. Agora imagine você, a pessoa às vezes não enxergam, mas ela ouve, ela tem esse trabalho. Agora tem algumas que infelizmente não conseguem nem enxergar e nem ouvir. Então a dificuldade para elas é muito grande. Então acredito que 2020 a gente vai trabalhar para que a gente consiga incluir essas pessoas. Muito obrigado então, vereador, e até uma próxima oportunidade. Rapaz, eu que agradeço mais uma vez a você, a sua equipe, a TV Câmara pelo trabalho que vem fazendo. Eu acredito que não somente esse vereador que nos fala, mas que todos os 33 vereadores que estão aqui presentes, tanto é reconhecido o trabalho que vocês fazem, que a gente foi aí contemplado com o prêmio FEAC. Eu acho que a gente concorreu com grandes emissoras aí, mas fruto está aí do trabalho de vocês. Então, parabéns a vocês e que nós aí continuamos aí 2020 a lutar cada vez mais, a divulgar esse trabalho que a Câmara Municipal faz de Campinas e principalmente a essas pessoas que eles não têm voz, mas eles podem vir aqui na Câmara Municipal de Campinas, que eles vão ter voz aqui sim. Então conte com esse vereador, que eu estou aqui à disposição para ajudar cada vez mais essas pessoas. Obrigado, agradeço então ao vereador Jorge da Farmácia, que em 2020 a TV Câmara Campinas continua acompanhando todas as reuniões das comissões permanentes aqui do Legislativo. A nossa transmissão fica por aqui, você continua assistindo a TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.